Boa noite. Dentre os artigos propostos, a minha equipe foi responsável por um Atlas do Metabolismo Humano. Os autores são Luciele Pinheiro Alves, Amanda Yasmin Alves Barbosa, Maicon Douglas Teixeira Santos e João Vitor Dias Andrade. O orientador é o professor André Luiz Sena Guimarães. Introdução. Dando início à nossa apresentação, a gente vai entender um pouco sobre o metabolismo humano. O metabolismo humano ele é a parte integrante da função celular e muitas das condições de saúde, como obesidade e diabetes, elas estão associadas a estados metabólicos anormais. E essas patologias elas podem ser diagnosticadas a partir da triagem feita por biomarcadores metabólicos no sangue ou na urina dos pacientes. Nos últimos 15 anos, vários pesquisadores se dedicaram para desenvolver um modelo metabólico em escala genômica para o metabolismo humano. O primeiro modelo metabólico em escala genômica desenvolvido foi o RECON-1, que serviu como ponto de partida para duas linhagens, que seriam o RECON e a série Human Metabolic Reaction. Entretanto, entender os metabolismos das células humanas de maneira completa ainda hoje é um desafio. O que são os modelos metabólicos em escala genômica? Eles seriam ferramentas para estudar o metabolismo e fornecer um andaime para a análise integrativa de dados ômicos. Os pesquisadores desenvolveram modelos metabólicos em escalas genômicas cada vez mais abrangentes, ou seja, que atingem um número maior de metabolismos. E, a partir da utilização de modelos metabólicos humanos mais recentes, foi possível a construção do modelo metabólico de consenso, que foi chamado como HUMAN-1. Modelo metabólico em escala genômica HUMAN-1. O HUMAN-1 ele é um modelo mais versátil e toda essa versatilidade dele ela foi comprovada por meio da geração e análise de modelos específicos de células e tecidos, usando dados transcriptômicos, proteômicos e cinéticos. O HUMAN-1 ele tem como sua característica uma estrutura de código aberto e com controle de versão, permitindo, desse modo, a curadoria e o refinamento orientados pela comunidade de cientistas. Essa estrutura ela permite que o HUMAN-1 seja um recurso compartilhado em evolução para futuros estudos de saúde e doenças humanas, ou seja, a estrutura do modelo HUMAN-1 ela está em constante atualização. Resultados: geração e curadoria do HUMAN-1. O foco principal da pesquisa era estabelecer um modelo sistematicamente curado do metabolismo humano, que representasse com precisão a biologia subjacente. A curadoria do modelo integrante para gerar uma a um envolveu a remoção de 8.185 reações duplicadas e 3.215 metabolitos duplicados, revisão de 2.016 fórmulas de metabolitos, rebalanceamento de 3.226 equações de reação, correção da versatilidade para 83 reações e a inativação ou remoção de 576 reações inconsistentes, massa violada ou conservação de energia, ou consideradas desnecessárias. Além disso, foi construída uma nova reação genérica de biomassa humana com base em várias fontes de dados de composição de tecidos e células para facilitar simulações de fluxo e outras análises baseadas em tal reações. Além disso, é válido ressaltar que todas essas alterações no modelo elas foram documentadas para fornecer justificativa e permitir a reprodução. Simulações baseadas no HUMAN-1. A qualidade do HUMAN-1 ela foi testada pelo MAMOTE, que seria uma estrutura mantida para avaliar os modelos metabólicos em escalas genômicas com um conjunto padronizado de testes e métricas. O HUMAN-1 ele exibiu um excelente desempenho, com 100% de consistência estequiométrica, 99,4% de reações de massa balanceada e 98,2% de reações de carga balanceada, melhorias consideráveis em relação ao modelo metabólico de escala genômica mais recente, que seria o RECON 3D, que tinha apenas 19,8% de consistência estequiométrica e 94,2% de reação balanceada em massa, de 95,8% em carga. Como dito anteriormente, o HUMAN-1 ele foi construído a partir de modelos de escala metabólica genômica antigos. E uma das contribuições fundamentais do RECON 3D, que foi a última atualização, foi a associação de informações de estruturas de proteínas. E como forma de estabelecer um processo de desenvolvimento mais sistemático
E orientado pela comunidade de cientistas, o MAN1 ele foi desenvolvido a partir da utilização de um repertório JIT hospedado no JIT1. Por fim, todas essas melhorias geraram um modelo padronizado que permite uma integração simples e precisa com diferentes bancos de dados ou conjuntos de dados únicos. Bem, pessoal, o Atlas Metabólico é uma plataforma online que permite a exploração interativa do metabolismo celular e integração conveniente de dados externos, como os dados transcriptômicos do Atlas de Proteína Humana HPA-31. O Atlas Metabólico fornece um recurso valioso e uma ferramenta intuitiva que complementa a funcionalidade do modelo humano para estudar o metabolismo, proporcionando assim um suporte e infraestrutura para pesquisas futuras para a cura de doenças. Agora eu vou recitar algumas funções que esse sistema possui. Contém mapas 2D interativos em níveis de compartimento e subsistema, permitindo o uso de mapas menores e mais focados que pertencem a áreas metabólicas de interesse. Os níveis de expressão gênica de 37 tipos de tecidos diferentes podem ser sobrepostos para comparação. Usuários também podem fazer upload de seus próprios dados transcriptômicos para serem visualizados nos mapas. Mapas 3D que cobrem 100% da rede humano 1. Gera gráficos para qualquer enzima ou metabólico de humano 1. Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre a predição de genes essenciais para tarefas metabólicas em linhagens celulares humanas. As associações de reações genéticas codificadas dentro do genes vão permitir previsões de como as perturbações genéticas vão afetar a funcionalidade metabólica. O CRISPR permitiu telas de eliminação de genoma de alto rendimento em linhagens de células humanas. Essa nova fonte de dados ela foi usada para avaliar as previsões de essencialidade do gene HUMAN1. Assim, foi possível destacar 5 tipos diferentes de células humanas, que são o GBM, o RPE1, o HCT116, o DLD1 e o HeLa. Assim, possibilitou que 5 genes específicos de linha celular fossem constituídos a partir do HUMAN1. Então, em vez de se concentrar apenas no crescimento, os genes essenciais foram definidos como aqueles que, após a exclusão, prejudicariam qualquer uma das 57 tarefas metabólicas básicas. Os resultados, eles foram organizados com matrizes de confusão, quantificando o número de verdadeiros, falsos positivos e negativos, que foram então usados para avaliar o desempenho da previsão, usando várias métricas. Foi utilizada uma métrica de previsão mais equilibrada, e essa métrica é o coeficiente de correlação de Matthews. Um modelo humano com restrição de enzima. Então, a estrutura de modelagem GECKO, que é o aprimoramento de um modelo em escala de genoma com restrições enzimáticas usando dados cinéticos e ômicos, foi desenvolvido para integrar a abundância de enzimas e dados cinéticos em genes, GEMS, para restringir o espaço-fluxo a uma região mais significativa, sem exigir dados extensivos de troca de nutrientes. Então, assim, ao aplicar essa modelagem sobre os genes derivados de HUMAN1, geraram EC genes com restrições de enzima. O GECKO implementa restrições enzimáticas incorporando as enzimas em suas reações catalisadas como pseudometabólitos,
com um coeficiente estequiométrico inversamente proporcional à sua taxa de renovação. Para avaliar melhor as previsões de fluxo para genes com restrição de enzimas, usaram 11 genes específicos de linha de células, NCI60, gerados durante a análise de essencialidade do gene, para os quais dados confiáveis de taxa de troca de nutrientes estavam disponíveis. Algumas restrições enzimáticas foram incorporadas em cada um desses genes específicos da célula, usando a estrutura para depois gerar os SCGEMS. E assim foram avaliados os impactos das restrições no espaço de fluxo acessível. Uma abordagem frequentemente usada para avaliar a faixa de fluxo variável para todas as reações em um modelo é a análise de variabilidade de fluxo. Eles conduzem essa variedade de fluxo FVA em cada um dos genes específicos das células e comparam com as variabilidades. A análise revelou uma redução substancial no espaço da solução, onde a diminuição mediana na variabilidade de fluxo nos 11 modelos de linhas de células variou de 3,5 a 7 ordens de magnitude. A integração de restrições de enzima reduziu substancialmente o espaço de fluxo disponível de UMAN1, mas não garantiu que esse espaço fosse mais preciso ou biologicamente significativo. Então, foi procurado validar os EC genes comparando os fluxos de troca previstos com fluxos médios para 26 metabólitos diferentes, bem como compararam também com as taxas de crescimento. Ao simularem os fluxos, maximizando a produção de biomassa, especificando apenas quais metabólitos estavam presentes no meio, nenhuma taxa de absorção ou excreção foi fornecida. Sob essas condições, os fluxos de troca não podem ser previstos por EC genes, porque a solução é ilimitada. Contudo, todos esses EC genes foram capazes de prever fluxos de troca finitos para cada um dos 26 metabólitos, bem como taxas de crescimento, onde a maioria, 78%, estava razoavelmente de acordo com as medições experimentais. As maiores discordâncias envolveram a supervisão de fluxo para folato e alfa-cetoglutarato e aspartato, e uma subprevisão para piruvato, carnitina e ornitina. Buscando explorar ainda mais a melhoria nas previsões de fluxos ao incorporar restrições de enzimas em genes derivados de UMAN1, investigaram o efeito de especificar uma ou mais taxas de troca de metabólitos além da composição do meio. Comparando as taxas de crescimento previstas e medidas para as linhagens celulares, revelou que as não EC genes só poderiam alcançar soluções limitadas com erros comparáveis aos seus contrastes com restrições de enzimas, se as taxas de troca de glicose, lactato e pelo menos um aminoácido essencial forem especificados. Esses resultados também destacam uma característica importante de estrutura de restrição enzimática:
As maiores vantagens e melhorias nas previsões de fluxos são alcançadas quando as taxas de câmbio experimentadas são limitadas ou indisponíveis, o que é mais frequentemente o caso ao modelar sistemas humanos. No entanto, quando tais medições de fluxo estão disponíveis, a melhoria potencial oferecida pelas restrições enzimáticas tornam-se limitadas. Então, assim, a capacidade de estimar fluxos metabólicos e taxas de crescimento com precisão razoável através da investigação de restrições enzimáticas, como a MAN1, representa um desenvolvimento substancial na modelagem metabólica humana. Mas, assim, enquanto as aplicações anteriores de genes humanos foram amplamente restritas a análise baseadas em rede, a formulação de restrição enzimática, ela vai permitir abordagens baseadas em simulação na ausência de informações de troca de metabólitos. A discussão, então, para finalizar o trabalho, é sobre o MAN1, que é um modelo metabólico em escala de genoma humano, com curadoria sistemática e controle de versão e a unificação das linhagens paralelas de gene humano, HMR e RECON, e representa efetivamente HMR3 e RECON4, com o objetivo de consolidar os esforços científicos em uma abordagem mais eficiente e coordenada para modelar o metabolismo humano. Esse projeto ele foi usado para comparar a estrutura e a função da rede metabólica em diferentes tipos de tecidos e tumores saudáveis, e demonstraram maior confiabilidade das previsões de essencialidade gênica para células humanas. Além disso, o MAN1 permite a simulação precisa do crescimento celular e das taxas de troca de metabólitos com formação de fluxos limitadas. Também é citado no trabalho um site, que é o Atlas, que lá você pode encontrar mais informações sobre o MAN1 e também sobre alguns outros trabalhos que foram citados no decorrer do artigo. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.